Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, servidores dessa casa, os amigos presentes aqui, aqueles que nos assistem e nos ouvem também, meu boa tarde. Inicialmente, eu não tive a oportunidade de falar semana passada, mas desejo a todos um ano de trabalho, um ano legislativo muito produtivo para todos nós. Um ano diferente, um ano de eleições, e tenho absoluta certeza de que essa casa vai conseguir conciliar o seu trabalho, as suas ações, com um ano atípico, diferente. Mas um ano diferente que pode se tornar ainda melhor para a cidade. E nós começamos o ano legislativo, com uma notícia boa, uma notícia muito boa para o município. Aqueles que acompanham puderam até colocar para a gente, conversar e fazer os seus apontamentos em relação à decisão da Justiça, em segunda instância, o Tribunal de Justiça, de dar tutela antecipada à ação que o município de Bauru entrou em relação à resolução do ANEEL que passava os ativos de iluminação pública para o município de Bauru. Passava essa incumbência de que o município cuidasse, então, da manutenção da rede de energia. Em primeira instância, o município não conseguiu uma liminar, não conseguiu essa tutela, mas em segunda instância o TJ entendeu, através dessa tutela antecipada, de que o município não deveria, não era uma obrigação assumir esse tipo de serviço. E essa tutela significa que o juiz, o desembargador, já colocou a opinião dele em relação a esse assunto. Ou seja, cabe agora apenas um recurso ao STJ para eventualmente a ANEEL contestar essa decisão. O que significa isso? Significa que nós vamos deixar de gastar esse ano em torno de 4 a 6 milhões de reais que seriam necessários para que o município cuidasse desse serviço. 4 a 6 milhões de reais. Eu confidenciava com o senhor prefeito esses dias que a gente percebe que esse assunto, às vezes, não tem um apelo popular muito grande. Mas aqueles que sabem a importância disso, sabem o que significou essa tutela antecipada. Isso foi um trabalho que começou no meio do ano passado, em julho do ano passado, através de um fórum que nós fizemos aqui na Câmara. Reunimos aqui 40 cidades da nossa região, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. O deputado Arnaldo Jardim esteve conosco, foi um dos grandes batalhadores nesse assunto, foi quem nos ajudou muito, não só nessa reunião, mas no Congresso Federal também, em defesa desse assunto. E se ele não tem um apelo popular muito grande, ele reverte à cidade a possibilidade de fazer muito mais com o dinheiro do seu caixa. São 6 milhões de reais que nós economizamos e qualquer decisão agora do STJ vai levar de 3 a 5 anos para receber. Ou seja, o município está desobrigado a assumir e na decisão mantém com a CPFL esse serviço. O município está desobrigado até que haja qualquer tipo de decisão diferente. Me honro com a parte, vereador Moisés Rossi. Nobre vereador, eu quero parabenizá-lo não só por levantar mais uma vez o assunto nessa tribuna, mas por todo o empenho que nós sabemos que o senhor fez no ano passado, durante vários meses, inúmeras viagens, inúmeros encontros e audiências em relação a esse assunto, impulsionando, inclusive, que o município entrasse com ação na Justiça para receber agora essa sentença, mesmo que ainda provisória, mais favorável a nós. Parabéns pelo seu trabalho e vamos continuar o empenho no sentido de fazer com que o município não arque com esse ônus e não tenha que gastar tanto dinheiro com alguma coisa que não vinha gastando antes. Parabéns. Obrigado, Excelência. Obrigado por todo o apoio. Realmente, nós fizemos diversas viagens em congressos, em câmaras de vereadores, enfim. Tratando desse assunto, inicialmente não haveria por parte do município a intenção de uma ação judicial e através dessas conversas que nós tivemos, então, junto a outras cidades que já tinham feito a ação, houve a decisão. E Bauru, o modelo da ação judicial de Bauru serviu de modelo para mais ou menos 30 cidades do estado, da nossa região. Ou seja, a decisão que nós tivemos para Bauru, provavelmente nós teremos também para essas cidades da região. E por que eu estou dizendo isso? Porque Bauru tem que assumir o seu papel de liderança regional, de polo de desenvolvimento regional. E nessas reuniões que nós fizemos, nós sentimos muito isso. Os vereadores, os prefeitos das cidades menores da região sentem a necessidade de uma liderança maior que Bauru deve assumir. Nós sentimos essa necessidade, essa vontade, e eu acredito que nós possamos, através desse trabalho, caminhar, inclusive, na discussão de um parlamento regional, de formar uma região metropolitana do ponto de vista de discussão legislativa. Isso foi apenas um início, mas foi uma grande vitória para o município. Eu quero aqui agradecer a todos aqueles que participaram, os vereadores que estiveram conosco aqui no fórum, aqueles vereadores da região, os prefeitos e vice-prefeitos. Existe um grupo formado por prefeitos e vereadores discutindo esse assunto,
tivemos reuniões em São Manuel, em Agudos, em Torrinha, enfim, fizemos uma série de reuniões e conseguimos então essa grande vitória, que é evitar que o município gaste esses milhões de reais em algo que já está sendo feito, como disse o vereador, feito e bem feito. Nós temos que cobrar agora que a CPFL mantenha os seus serviços. A CPFL, inclusive, oficiou a Prefeitura na semana passada que vai retornar a fazer as ampliações, os projetos, a troca de iluminação em alguns pontos, algo que ela não vinha fazendo justamente porque ela não deveria mais a partir do final do ano que vem. Uma outra vitória que nós tivemos, me permita, vereador, foi de adiar a colocação em prática dessa resolução que passava para o município para o início de 2015, ou seja, já tínhamos uma vitória e agora uma outra vitória, que é essa tutela antecipada, revogando efetivamente esse assunto. Vereador Mariano, me honra com a parte, por favor. Vereador Renato, queria parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento de hoje e pela discussão que levantou nesta Casa de Leis, onde, por meio dela, nós conseguimos esse êxito importante para o município. Deve ser destacado que Vossa Excelência acompanhou e comandou toda essa discussão. E do mais, o que eu iria dizer era que a CPFL, o senhor acabou dizendo, ela já assumiu novamente aí o compromisso com a Prefeitura de estar esticando, complementando os seus trabalhos, né, no sentido de mais bicos de luz para as regiões carentes da cidade. Parabenizo vossa fala, parabenizo o empenho, é uma vitória desta Casa de Leis. Obrigado, Excelência. É uma vitória de todos nós, não há dúvida, e a CPFL, entendendo que vai ficar com ela o serviço, ela já oficiou e vai voltar, então, a realizar esse serviço. É um ano bastante... que promete muitas boas notícias, eu acredito nisso. Eu sempre fui, nos meus pronunciamentos, no meu trabalho, eu sempre fui muito positivista. E eu acredito que esse ano nós teremos muitas boas notícias. Nós temos um ano onde nós teremos a implementação do PAC do asfalto, serão aí praticamente 1.000 quadras de asfalto novo na cidade. Nós teremos, e fruto do trabalho e da cobrança dessa casa também, todas as ruas habitadas da cidade sendo asfaltadas esse ano. Nós temos aí um pequeno trâmite ainda junto ao Tesouro Nacional, mas eu acredito que o contrato do PAC do asfalto vai ser assinado dentro da primeira quinzena do mês de março, e nós vamos ter então até o final do ano as máquinas nas ruas e serão 1.000 quadras de asfalto. Essa ampliação cabe e é mérito dessa casa de ter cobrado a possibilidade de levar para todos o PAC. Se todos vão pagar pelo financiamento, é direito de todos ter o asfalto. O prefeito entendeu essa demanda da Câmara, que é uma demanda da cidade, e vai levar asfalto a todas essas pessoas. Vamos ter também, através do PAC Saneamento, as obras da nossa estação de tratamento, tão sonhada obra de estação de tratamento. Serão mais de 120 milhões de reais investidos. Tudo isso que eu estou dizendo são boas notícias, leva a cidade para frente, gera emprego, gera renda, movimenta a cidade. Isso é muito importante e eu tenho uma expectativa muito positiva em relação a esse ano para a cidade. E veja, fica mais claro cada vez que a gente fala aqui sobre os PACs, a necessidade do município ter essa atuação tanto no estado como a nível federal. Por quê? O cobertor é curto. A cidade hoje tem dificuldade de, dentro do seu orçamento, fazer grandes investimentos. Então é importante que a gente tenha essas demandas atendidas tanto pelo estado, pelo governo federal. Nós temos eleições esse ano. É importante olhar para isso e entender que cada vez mais o município recebe encargos, mas cada vez menos tem dinheiro. E só lutando e cobrando é que nós vamos conseguir grandes obras, como o PAC do asfalto, como o PAC do saneamento, que só nisso aqui são mais de 200 milhões de reais investidos através de repasses do governo federal. Nós teremos dificuldades esse ano também, não são só flores, mas nós temos a discussão da Coab, que já está nessa casa. Nós vamos ter que, de qualquer forma, discutir, apreciar e, de alguma forma, aprovar um projeto que seja possível de ser pago. Essa dívida, se não for parcelada e paga, nós vamos, tudo isso que a gente falou aqui de bom que pode acontecer, vai acabar sendo absorvido e consumido por essa dívida da Coab. É difícil, é uma discussão complicada, ninguém queria ter que despender dinheiro para isso, mas se nós não fizermos isso agora, se não dermos esse remédio agora, no futuro o remédio vai ser mais amargo. Nós temos outras discussões em relação a isso, mas nós vamos ter que avançar e essa casa vai ter que ter a coragem de aprovar um projeto como esse. Finalizando, vi uma matéria hoje em relação ao DAI, de que os munícipes e consumidores vão ser multados pelo desperdício de água. Olha, não tem problema, eu acho que quem desperdiça tem que ser multado. Mas conversei com todos os vereadores aqui.
Quem mais desperdiça água na cidade é o DAI. Se o munícipe vai ser multado, que o DAI também seja multado. Porque o que a gente tem de reclamação de vazamento, que fica 1 mês, 2 meses vazando na rua, é um absurdo. Aquele que desperdiça tem que ser multado, tem que ser cobrado. Mas não pode tratar o consumidor diferente de quem fornece água. Vamos multar quem desperdiça água? Vamos. A começar pelo departamento, que tem uma série de vazamentos. E se não é a gente aqui para ficar cobrando, para tapar buraco, tem buraco que fica 1 mês aí.